Há um lugar no mundo onde o silêncio carrega o peso de 3 milênios de história. Um lugar onde cada pedra conta uma história de poder, fé, conquista e perda. Um lugar onde 3 das maiores religiões do planeta convergem em torno de um único ponto geográfico. Um ponto que, segundo tradições antigas, guarda sob si um segredo que poderia mudar para sempre a nossa compreensão da história sagrada. Esse lugar é o Monte do Templo, em Jerusalém. E o segredo que ele pode esconder está enterrado não nas suas paredes, mas debaixo delas. Imagine por um momento caminhar pelas ruas estreitas da cidade velha de Jerusalém ao amanhecer. O ar ainda carrega o frescor da noite, misturado com o aroma do pão assado nas padarias do bairro árabe e com a fumaça suave de incensos que sobem de igrejas antigas. As pedras do calçamento, desgastadas por séculos de passos humanos, refletem os primeiros raios de sol que cortam os becos como lanças douradas. À sua frente, imponente e silencioso, ergue-se o Monte do Templo, o Haram al-Sharif para os muçulmanos, o Har Habayit para os judeus. Um platô artificial de 45 acres assentado sobre o coração de uma das cidades mais contestadas do mundo. Mas não é o que está sobre esse platô que nos interessa hoje. É o que pode estar debaixo dele. As tradições rabínicas são antigas, detalhadas e surpreendentemente consistentes. Desde o período do Segundo Templo, sábios, sacerdotes e escribas registraram relatos de uma câmara subterrânea localizada diretamente abaixo do Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do universo judaico, o único espaço no mundo onde, segundo a Bíblia, a própria presença de Deus habitava de forma tangível. Não era qualquer câmara. Era, segundo esses relatos, o local onde os objetos mais sagrados do Templo de Salomão teriam sido cuidadosamente escondidos antes da chegada dos exércitos babilônicos em 586 a.C. Objetos cujo paradeiro permanece, até hoje, um dos maiores mistérios da arqueologia bíblica. Para entender o peso disso, precisamos recuar no tempo. Precisamos ir ao século X a.C., ao reinado de um homem cujo nome ainda ressoa nos corredores da história e da teologia, o rei Salomão, filho de Davi, governante de Israel em sua época de maior esplendor. O primeiro templo de Jerusalém, construído por Salomão por volta de 957 a.C., segundo a cronologia bíblica, não era apenas um edifício religioso. Era a expressão arquitetônica de uma ideia teológica radical, que o Deus de Israel havia escolhido residir entre o seu povo, em um lugar específico, em uma cidade específica, sobre uma rocha específica. Essa rocha, a pedra fundamental, a Even HaShetia, era, para os antigos hebreus, literalmente o umbigo do mundo, o ponto a partir do qual a criação havia se desdobrado. E sobre essa rocha, no coração do Santo dos Santos, repousava o objeto mais sagrado da religião israelita, a Arca da Aliança, o cofre de madeira de acácia revestido de ouro que, segundo o livro do Êxodo, continha as 2 tábuas de pedra nas quais Deus havia gravado os 10 mandamentos com seu próprio dedo. A arca não estava sozinha. Ao seu redor, segundo os registros bíblicos e os textos rabínicos posteriores, estavam outros objetos de incomparável valor sagrado. O cajado de Arão, que havia florescido miraculosamente diante dos olhos de toda a congregação de Israel. Um jarro de ouro cheio de maná, o alimento milagroso que havia sustentado o povo durante 40 anos de peregrinação pelo deserto do Sinai. E o Sefer Torá original, o rolo da Torá, escrito pela própria mão de Moisés, considerado pelos sábios rabínicos, não apenas como um texto sagrado, mas como um objeto de poder sobrenatural. Por quase 4 séculos, esses objetos repousaram no coração do templo. 4 séculos durante os quais Jerusalém conheceu a glória e a decadência, a independência e a vassalagem, a fé e a apostasia. 4 séculos durante os quais sacerdotes de uma linhagem ininterrupta mantiveram os rituais do templo e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma única vez por ano, no Yom Kippur, para realizar a mais sagrada das cerimônias judaicas. E então, no final do século VII a.C.,
as nuvens de tormenta começaram a se acumular no horizonte. O Império Babilônico, sob a liderança do rei Nabopolassar e depois do seu filho Nabucodonosor II, havia varrido o antigo Oriente Próximo como uma força da natureza. A Síria, Fenícia, um após outro, os reinos que haviam definido o mundo por séculos, caíram diante do avanço babilônico. Judá, o reino do sul, via-se espremido entre o poder crescente da Babilônia e a influência declinante do Egito, tentando desesperadamente navegar entre essas duas forças sem ser destruído por nenhuma delas. Mas aqui surge uma questão que poucos historiadores mencionam abertamente. O que aconteceu com a Arca da Aliança antes de 586 a.C.? Os registros bíblicos do segundo livro dos Reis e do segundo livro das Crônicas descrevem com minúcia meticulosa os objetos do templo que foram saqueados pelos babilônios. Os altares de bronze, as colunas, as bacias e os suportes, os utensílios de ouro e prata. Mas a Arca da Aliança não aparece em nenhuma dessas listas de saque. Simplesmente desaparece da narrativa bíblica como se tivesse sido engolida pela terra. E é exatamente aqui que a tradição rabínica entra com uma explicação que durante séculos foi transmitida de geração em geração nos corredores das academias talmúdicas. O Talmud de Babilônia, compilado entre os séculos III e VI da era cristã, mas contendo tradições muito mais antigas, preserva uma série de relatos extraordinários. Em um deles, o rei Josias, que governou Judá entre 640 e 609 a.C., quase 3 décadas antes da destruição babilônica, teria mandado esconder a Arca da Aliança e os outros objetos sagrados em uma câmara subterrânea construída sob o próprio Santo dos Santos. O texto do Talmud no Tratado Ioma é específico. Josias havia lido as profecias que anunciavam a destruição do templo e, para proteger os objetos mais sagrados de uma eventual profanação por exércitos estrangeiros, havia ordenado que fossem ocultados em um local que apenas um círculo restrito de sacerdotes conhecia. Mas a tradição não para aí. O texto descreve como a câmara foi selada com tal precisão que, mesmo que invasores descobrissem sua localização, não conseguiriam encontrar a entrada. Os levitas responsáveis pelo esconderijo teriam levado o segredo da entrada para a tumba, um segredo transmitido oralmente por gerações, mas que se perdeu nas convulsões do exílio babilônico, quando toda uma geração da elite sacerdotal de Jerusalém foi deportada para as margens dos rios da Mesopotâmia. A destruição de Jerusalém pelo exército de Nabucodonosor em 586 a.C. é um dos eventos mais documentados e devastadores da história antiga do Oriente Próximo. As escavações arqueológicas modernas revelam uma camada de cinzas e destruição que cobre essa data em sítios ao longo de toda a Judéia. Não apenas em Jerusalém, mas em Laquis, em Megido, em Beer-sheba. Era o fim de uma era. O primeiro templo, que havia sido o centro espiritual de Israel por quase 4 séculos, foi reduzido a ruínas fumegantes. A cidade foi saqueada, grande parte da população deportada. O que restou foi o silêncio e as pedras carbonizadas. E abaixo das pedras, talvez um segredo preservado intacto. Mas isso levanta uma pergunta ainda mais intrigante. Se a câmara existia, ela teria sobrevivido não apenas à destruição babilônica, mas aos séculos subsequentes de construção, reconstrução, conquista e transformação que o Monte do Templo conheceu? E a resposta, surpreendentemente, pode ser sim. Quando os exilados judaicos retornaram da Babilônia no final do século VI a.C., sob a autorização do rei persa Ciro II, e construíram o segundo templo sobre as ruínas do primeiro, a tradição rabínica indica que eles deliberadamente evitaram escavar sob o Santo dos Santos. Era uma área considerada tão sagrada que apenas o sumo sacerdote tinha permissão para se aproximar dela e mesmo ele o fazia apenas no Yom Kippur. Escavar sob ela seria impensável. Qualquer câmara que existisse abaixo poderia ter permanecido intocada. O mesmo raciocínio se aplica às transformações posteriores. Quando Herodes o Grande,
no final do século I a.C., empreendeu a expansão colossal do templo, que transformou o Monte do Templo na plataforma que essencialmente existe até hoje. O Santo dos Santos permaneceu como o ponto focal inviolável de toda a estrutura. A construção herodiana foi uma das obras de engenharia mais impressionantes do mundo antigo. O platô artificial que Herodes criou envolveu o monte original em muros de contenção, cujas pedras, algumas pesando mais de 50 toneladas, ainda estão de pé 2000 anos depois. Mas o núcleo sagrado, a rocha sobre a qual repousava o Santo dos Santos, não foi tocado. E então veio 70 da era cristã, e com ela a segunda grande catástrofe. Os romanos, sob o comando do general Tito, sitiaram e destruíram Jerusalém após uma rebelião judaica que havia durado 4 anos. O segundo templo, o orgulho de Herodes e o coração da vida religiosa judaica, foi incendiado. As descrições do historiador Flávio Joséfo, que testemunhou o evento de perto tendo passado para o lado romano, são devastadoras em sua vivacidade. As chamas consumindo os pórticos dourados, os soldados romanos carregando os tesouros do templo como troféus de guerra, o povo de Jerusalém gritando no desespero ao ver o santuário queimar. O Arco de Tito em Roma, que ainda se ergue no Foro Romano, mostra em seus relevos os soldados romanos carregando a menorá, o candelabro de 7 braços e outros utensílios do templo. Mas, notavelmente, a Arca da Aliança não aparece no arco. Ou ela já havia desaparecido séculos antes, escondida na câmara subterrânea como sugere o Talmude, ou havia sido destruída. A ausência dela na iconografia do triunfo romano é, em si mesma, um mistério. É aqui que a história toma um rumo inesperado. Séculos após a destruição romana, uma nova religião estabeleceu seu domínio sobre o Monte do Templo. Em 691 da era cristã, o califa Omíada Abd al-Malik ibn Marwan completou a construção do Domo da Rocha, a magnífica estrutura de azulejos azuis e cúpula dourada que hoje domina o horizonte de Jerusalém. Construída diretamente sobre a rocha que os judeus identificavam como o local do Santo dos Santos, o Domo da Rocha consagrou o Monte do Templo como o terceiro local mais sagrado do Islã, o lugar do qual, segundo a tradição islâmica, o profeta Maomé havia ascendido aos céus durante a jornada noturna. E mais intrigante ainda, sob essa rocha, acessível por uma escada que desce do piso do Domo da Rocha, existe uma câmara natural chamada Bir el-Arwah, o Poço das Almas. Esta caverna, escavada parcialmente na rocha viva, foi descrita por viajantes medievais e peregrinos ao longo dos séculos. Alguns relatos medievais sugerem que os sacerdotes usavam essa câmara para rituais específicos. Outros afirmam que ela se conecta a uma rede de passagens subterrâneas que percorre todo o monte. Mas aqui está o detalhe que poucos historiadores mencionam. Debaixo do Poço das Almas, segundo algumas tradições e medições arqueológicas preliminares, pode haver outro nível, uma câmara ainda mais profunda, mais antiga, escavada na rocha sólida abaixo do nível natural do terreno. A questão das câmaras subterrâneas sob o Monte do Templo não é apenas especulação mística. Há evidências concretas, embora fragmentárias e disputadas, de que uma rede de estruturas subterrâneas existe sob a plataforma. As escavações ao longo do muro ocidental, a única parte das muralhas do templo herodiano que permanece acessível, revelaram ao longo das décadas uma série de túneis, arcos e câmaras que se estendem por baixo da cidade velha. O túnel do muro ocidental, escavado pelo arqueólogo israelense Dan Bahat e sua equipe entre as décadas de 1970 e 1990, revelou estruturas de surpreendente complexidade e antiguidade que vão muito além do período herodiano, chegando a elementos que os arqueólogos atribuem ao período do Primeiro Templo. E então, em 1996, o geofísico Oren Gutfeld e uma equipe da Universidade Hebraica de Jerusalém realizaram algo que ninguém havia tentado antes, uma varredura não invasiva do subsolo do Monte do Templo, usando tecnologia de radar de penetração de solo e outras técnicas geofísicas. Os resultados foram, dependendo de quem os interpreta, fascinantes ou inconclusivos.
As medições detectaram o que os pesquisadores descreveram como anomalias subterrâneas, irregularidades no perfil do solo que poderiam indicar câmaras, passagens ou cavidades a uma profundidade considerável abaixo da superfície do platô. A palavra-chave aqui é poderiam. O problema com o radar de penetração de solo em ambientes urbanos densos, como o Monte do Templo, é que o sinal é constantemente perturbado por tubulações, fundações de edifícios, variações na composição do solo e centenas de outros fatores. As anomalias detectadas poderiam ser câmaras artificiais, poderiam ser cavernas naturais, poderiam ser meramente variações na composição da rocha calcária que forma o monte. Sem escavações, é impossível determinar a natureza dessas anomalias com certeza. E as escavações são absolutamente proibidas. Esta é talvez a parte mais frustrante e, ao mesmo tempo, mais reveladora de toda a história. O Monte do Templo está sob controle do Waqf Islâmico de Jerusalém, a autoridade religiosa muçulmana que administra o Haram al-Sharif. Israel controla o acesso ao monte desde a Guerra dos 6 Dias em 1967, mas por um acordo de 1967 entre o general Moshe Dayan e a liderança do Waqf, a administração cotidiana do local permanece com a autoridade islâmica. Esse arranjo precário transformou o Monte do Templo em um dos locais mais politicamente sensíveis do planeta. Qualquer proposta de escavação arqueológica no Monte do Templo é imediatamente rejeitada, não apenas pelo Waqf, mas por uma complexa teia de considerações políticas, religiosas e diplomáticas que tornam qualquer trabalho invasivo virtualmente impossível. Para os muçulmanos, o Haram al-Sharif é sagrado e intocável. Para os judeus ultra-ortodoxos, qualquer escavação no Monte do Templo seria uma violação das leis de pureza religiosa. A área é considerada proibida para judeus que não passaram pelo processo de purificação ritual descrito na Torá, um processo que, segundo a tradição, só pode ser completado com o surgimento de uma novilha vermelha sem mancha, um animal de raridade quase mítica. Para os arqueólogos seculares, a proibição é uma tragédia científica. Estão sendo negadas ao mundo as respostas a perguntas que moldariam nossa compreensão do passado antigo. E há uma camada adicional de complexidade que torna tudo ainda mais intrigante. Na década de 1990, o Waqf realizou obras de construção no Monte do Templo, a renovação de uma mesquita subterrânea conhecida como as Estrebarias de Salomão, no canto sudeste do platô, sem supervisão arqueológica. Durante essas obras, toneladas de terra e material arqueológico foram removidas e depositadas no Vale de Cédron. Quando arqueólogos israelenses como Gabriel Barkay e Isaac de Vira examinaram esse material descartado no projeto conhecido como Projeto de Triagem do Monte do Templo, encontraram artefatos de períodos que vão desde a Idade do Bronze até o período islâmico medieval, fragmentos de azulejos do período do Primeiro Templo, selos de argila bíblicos, moedas antigas, ossos de animais usados em sacrifícios rituais. Material que, em um contexto arqueológico controlado, poderia ter respondido perguntas que hoje permanecem abertas. O que os arqueólogos encontraram nesse material descartado mudou completamente a interpretação do local e levantou novas perguntas urgentes sobre o que mais pode estar sendo destruído ou preservado sob a superfície. Mas voltemos à câmara subterrânea. Existe uma corrente de pensamento entre alguns estudiosos que propõe uma teoria alternativa sobre o destino da Arca da Aliança, uma teoria que, de certa forma, complementa a narrativa da Câmara Secreta em vez de contradizê-la. Esta teoria sugere que a Arca pode ter sido levada para o sul, para o Egito, durante o reinado do rei Manassés, predecessor de Josias, quando o templo foi temporariamente profanado com cultos pagãos. Sob essa teoria, o que Josias teria escondido na câmara subterrânea não seria a arca em si, pois ela já não estava mais no templo, mas os outros objetos sagrados, o cajado de Arão, o jarro de Maná, o Sefer Torá original. E a outra tradição, preservada em textos etíopes e em uma crônica medieval conhecida como o Quebra-Nagast, o livro da Glória dos Reis, que afirma que a arca foi levada para a Etiópia no tempo do rei Salomão,
pelo filho que ele teria tido com a rainha de Sabá. Segundo essa tradição, ainda venerada e central à fé da Igreja Ortodoxa Etíope, a arca repousa até hoje na cidade de Aksum, guardada por um único sacerdote que dedica sua vida inteira à sua proteção e que nunca pode ser substituído até que a morte o chame. Esta tradição etíope é levada com total seriedade por milhões de fiéis, e o sacerdote guardião nunca permitiu que a arca fosse examinada por ninguém de fora. Mas se a arca nunca esteve na câmara subterrânea do Monte do Templo, ou se foi levada de lá antes da destruição babilônica, isso não torna a câmara menos relevante. Pelo contrário, a presença de outros objetos sagrados do Templo de Salomão, objetos que os textos bíblicos e rabínicos descrevem com profundo significado teológico e que igualmente desapareceram da narrativa histórica, seria uma descoberta arqueológica de importância incalculável. Pensemos por um momento no que significaria confirmar a existência dessa câmara e encontrar nela artefatos do período do Primeiro Templo. A historiografia do Antigo Israel é, em grande parte, uma disciplina de fragmentos. Sobreviveram relativamente poucos textos primários do período do Primeiro Templo, além dos textos bíblicos, que foram compilados, editados e redatados em períodos posteriores. As evidências arqueológicas são ricas, mas frequentemente ambíguas. Uma câmara selada com artefatos originais do século X ou IX a.C. seria o equivalente arqueológico de abrir a tumba de Tutancâmon, uma janela diretamente para um mundo que conhecemos principalmente através de textos e fragmentos. E é aqui que a tensão entre religião, política e ciência se manifesta de forma mais aguda. Porque a descoberta de tais artefatos não seria simplesmente um evento arqueológico neutro. Seria, e aqui precisamos ser diretos, uma bomba geopolítica capaz de desestabilizar uma das regiões mais instáveis do mundo. Para os judeus religiosos, a descoberta da Arca da Aliança ou de outros objetos sagrados do templo seria uma confirmação divina das reivindicações históricas e teológicas de Israel sobre o Monte do Templo, e provavelmente forneceria combustível para os movimentos que buscam a reconstrução do Terceiro Templo, um objetivo que os muçulmanos do mundo inteiro perceberiam como uma ameaça existencial à mesquita de Al-Aqsa e ao Domo da Rocha. Para os cristãos, a descoberta de artefatos do período mosaico poderia ter implicações teológicas profundas para questões de autenticidade histórica das Escrituras. Para os muçulmanos, qualquer escavação no Haram al-Sharif é uma violação de um espaço sagrado que pertence ao patrimônio islâmico. Nenhuma das partes envolvidas tem realmente um incentivo para permitir que as perguntas recebam respostas definitivas. Porque as respostas, qualquer que seja sua natureza, irão inevitavelmente favorecer ou desafiar as narrativas sagradas de uma ou mais das religiões envolvidas. O mistério, paradoxalmente, serve a todos. O desconhecido é mais seguro do que o conhecido, mas o desconhecido não significa inexistente. E é isso que torna esta história tão visceralmente fascinante. Consideremos os dados concretos que temos. Primeiro, existem relatos talmúdicos consistentes de uma câmara subterrânea sob o Santo dos Santos, relatos que preservam detalhes específicos suficientes para sugerir que derivam de uma memória histórica real, e não de mera especulação teológica. Segundo, as anomalias detectadas pelas varreduras geofísicas do subsolo do Monte do Templo são reais, embora sua interpretação permaneça aberta. Terceiro, a geologia do Monte do Templo. Calcário Jerusalém, um material que forma cavernas naturais com relativa facilidade e que foi extensivamente trabalhado pela mão humana ao longo de milênios, torna a existência de câmaras subterrâneas não apenas plausível, mas provável. Quarto, a rede de túneis e cisternas subterrâneos que sobrevive ao longo da área da Cidade Velha de Jerusalém, alguns dos quais acessíveis e arqueologicamente documentados, demonstra que as populações antigas da cidade criaram extensas estruturas subterrâneas. Quinto, a proibição absoluta de escavações garante que nenhuma dessas questões possa ser resolvida no futuro próximo. Há um detalhe que raramente aparece nas discussões populares sobre este mistério: o papel dos cavaleiros templários.
Quando os cruzados conquistaram Jerusalém em 1099 e estabeleceram o Reino de Jerusalém, os primeiros cavaleiros da Ordem do Templo, fundada por volta de 1119 por Hugues de Payens e 8 companheiros, estabeleceram sua sede precisamente no Monte do Templo, nos arcos e câmaras, sob o platô que os cruzados chamavam de Estrebarias de Salomão. Esses primeiros templários passaram quase uma década residindo no Monte do Templo antes de a ordem se expandir e se tornar famosa. O que eles estavam procurando durante esses anos de residência no local? Fontes cruzadas e relatos árabes posteriores sugerem que os templários realizaram extensas escavações sob o Monte do Templo. O que encontraram, se encontraram algo, é um mistério tão profundo quanto o das câmaras em si. Escavações realizadas na década de 1860 pelo explorador britânico Charles Warren, numa expedição financiada pelo Palestine Exploration Fund, documentaram uma série de poços e túneis sob e ao redor do Monte do Templo, que hoje levam seu nome, os Poços de Warren. Warren desceu a poços de profundidade impressionante. Rastejou por túneis estreitos, com apenas a luz de uma tocha a petróleo, e produziu os primeiros mapas sistemáticos das estruturas subterrâneas da área. Em seus diários, Warren menciona câmaras que não conseguiu explorar completamente, porque os guardas otomanos, Jerusalém estava sob controle otomano na época, não lhe permitiam trabalhar com liberdade total. Algumas dessas estruturas que Warren vislumbrou, mas não pôde mapear completamente, ainda não foram exploradas sistematicamente. Imagine por um momento o que isso significa. Em pleno século XXI, com todas as tecnologias disponíveis, com Ground Penetrating Radar, com tomografia sísmica, com sistemas de câmeras de alta resolução que poderiam ser enviados através de fendas na rocha, existe um local no coração de uma das cidades mais estudadas do mundo que permanece fundamentalmente desconhecido para a arqueologia moderna. Não porque a tecnologia não existe para investigá-lo, mas porque as forças históricas, religiosas e políticas que gravitam em torno desse ponto específico do planeta são poderosas demais para permitir que qualquer resposta seja dada. O Monte do Templo é o lugar onde a arqueologia encontra seus limites não no solo, mas na alma humana. E talvez seja essa a verdade mais profunda desta história. Ao longo de 3 milênios, gerações de humanos atribuíram a este platô um significado que transcende qualquer objeto material que possa estar enterrado sob ele. A pedra sobre a qual Abraão, segundo a tradição das 3 religiões abraâmicas, preparou-se para sacrificar seu filho. A rocha sobre a qual o Santo dos Santos repousou por 4 séculos, o lugar do qual o profeta ascendeu aos céus. A colina pela qual exércitos de babilônios, persas, gregos, romanos, cruzados, sarracenos, otomanos e israelenses modernos lutaram e morreram. Sobre esta pedra, o peso de toda a história humana parece convergir. Se existe uma câmara subterrânea sob o Santo dos Santos, ela repousa não apenas debaixo de rochas e terra. Ela repousa debaixo de camadas e camadas de fé, de memória, de esperança e de medo que 3.000 anos de humanidade depositaram sobre esse ponto. E talvez seja precisamente por isso que ela permanece, até hoje, inviolada. Ou talvez não, porque há quem argumente que a câmara foi aberta e seu conteúdo removido ou examinado, em algum momento entre os séculos, que os templários a encontraram, ou que os primeiros arqueólogos otomanos ou britânicos chegaram lá antes. Que o que está sendo protegido hoje não é um segredo intacto, mas a narrativa de um segredo, que é, em muitos sentidos, ainda mais poderosa do que qualquer objeto físico. Mas esta é uma teoria, e como toda teoria sobre o Monte do Templo, ela não pode ser provada nem refutada enquanto o solo abaixo do domo da rocha permanecer intocado. O que sabemos com certeza é isto: sob a cúpula dourada que brilha ao sol de Jerusalém, sob a rocha calcária que cruzados e profetas e reis tocaram com as mãos, a menos de 10 metros da superfície, talvez menos, existe algo. Uma cavidade, uma estrutura, uma câmara. Os instrumentos geofísicos nos dizem isso. A geologia nos diz que é possível. A tradição nos diz que é real. O que está lá dentro, ninguém sabe.
E essa ignorância, deliberada, contestada, protegida por exércitos e decretos religiosos e acordos diplomáticos frágeis, é talvez o maior mistério vivo do mundo antigo. Não uma tumba esquecida numa floresta remota. Não uma cidade perdida na selva. Mas um segredo guardado no coração de uma das cidades mais vigiadas, mais fotografadas, mais estudadas e mais disputadas do planeta. Um segredo que o mundo inteiro conhece, mas que ninguém tem permissão de revelar. Enquanto o sol se põe sobre Jerusalém e a cúpula dourada do Domo da Rocha capta os últimos raios do crepúsculo, transformando-se por um momento numa esfera de fogo sobre os telhados da Cidade Velha, é impossível não sentir o peso desse enigma. Lá embaixo, na escuridão e no silêncio, algo espera. Talvez nada além de terra e rocha. Talvez os fragmentos carbonizados de uma civilização destruída. Talvez objetos que, para bilhões de pessoas ao redor do mundo, representam a prova tangível de uma aliança entre o humano e o divino. A câmara secreta sob o Santo dos Santos pode nunca ser aberta. Mas enquanto ela permanecer fechada, enquanto a pergunta permanecer sem resposta, ela continuará a exercer sobre nós o poder que sempre exerceu, o poder irresistível do desconhecido, o chamado profundo do mistério que se esconde sob a superfície do mundo que pensamos conhecer.